Inicialmente vamos fazer a nossa dinâmica inicial, tá? Levanta um pouquinho o queixo, assim, postura reta, levanta um pouquinho o queixo, respira bem fundo. E agora você agradece a Deus pelo seu filho e pela sua família. Faça isso todos os dias pela manhã, independente se você teve 8 despertares, independente se infelizmente você ainda está tendo 8 despertares. Graças a Deus eu vi muitas aqui dizendo que dormiu de 9 às 6, dormiu a noite toda, só teve 1 despertar, 2 despertares, mas aí também ainda tem gente que acorda muito. Faça isso todos os dias, independente de como foi sua noite. Já vai atenuar o que foi a noite, já vai atenuar a privação de sono, já vai começar o dia bem. Então, quem teve a noite difícil, agradece a Deus do mesmo jeito pelo seu filho, pela sua família. Peça a ele que a próxima noite, que hoje a noite seja melhor, tá? E busque conhecimento para isso. Quem teve uma boa noite, agradece 2 vezes. Peça a ele para que se mantenha. Quem teve 1, 2 despertares, peça a ele para que melhore. Hoje nós vamos conversar mais sobre um assunto mais intenso. E por causa disso, eu preciso te alertar que você precisa ter calma e principalmente dar um zoom out, se distanciar um pouquinho para que você consiga ver o todo. Às vezes não, quase sempre você está perto demais, você está envolvida demais e é preciso desse zoom out, esse distanciamento para poder aumentar o seu campo de visão, alimentar o seu imaginário e aumentar o seu campo de visão. Outra coisa que você precisa fazer é respirar bem fundo, como a gente já fez, vai te ajudar. E tudo isso significa que você teve uma ação, significa que você está tendo tomadas de ação, tá? As coisas mais simples de todas são tomadas de ação e é muito importante que para você mudar algo na sua vida, você vai precisar tomar algumas ações, tomar atitudes, tá? E quem faz isso fica muito mais fácil. Quando você faz isso, fica muito mais fácil. Normalmente a mais difícil é a primeira. A mais difícil é a primeira. Ontem a gente falou sobre conexão. Para quem não assistiu, ontem a gente falou sobre conexão, como se conectar com o seu bebê, como conhecer mais o seu bebê. E o principal de tudo é a conexão não verbal. Depois, a conexão não verbal que você tem com o seu bebê. De longe é a principal, principalmente porque ele não te entende mesmo. Depois, o seu tom de voz. Quando o seu bebê está acordado, quando o seu bebê está ligado nos 220, é para você falar mais alto mesmo, é para você falar mais rápido. Depois, você vai diminuindo. Quando chegar na hora do ritual, você vai falar mais baixo, você vai falar mais suave. Você vai falar mais devagar, para não estimular muito ele. É hora de desacelerar, é hora de fazer dormir. Depois as palavras em si, as palavras têm poder. Há algumas semanas eu falei sobre Sleep Talk, que são as palavras, é falar com o bebê enquanto dorme. Essa live vai ser postada no meu feed. Agora eu quero te falar outra coisa. A nossa região occipital, aqui atrás da cabeça, nessa parte posterior do crânio, a gente tem um córtex visual, tá? O córtex visual é o local onde as experiências... É o local onde ficam as experiências que você já viveu, que você já viu, tá? É onde todas as suas condições são checadas. E os seus olhos só acreditam naquilo que você já viveu, naquilo que você já viu. Por isso que sempre que você olha para alguém, você compara imediatamente com alguém que você já viu anteriormente. Sempre passa por uma certa validação. Tá? Se você nunca viu algo parecido, você tende a acreditar que você tende a duvidar daquilo. Se você nunca viu, você tende a desacreditar no que está vendo e passar a achar que é errado. Então, para que eu fiz esse exemplo? Por que eu dei esse exemplo? Para você ver, até mesmo quem disse que não, passa assim. É assim que você vê qualquer pessoa, você tende a associar com alguém que você já viu. Você tende a associar. E se você nunca viu, o cérebro tende a desacreditar naquilo que você está vendo. Um exemplo clássico disso, um exemplo muito clássico disso, é quando eu falo de bebê dormindo a noite toda, é quando eu falo de bebê voltando a dormir sozinho à noite. Isso é muito clássico. Se você nunca vivenciou isso, se você nunca viveu isso, você tende a achar que não existe. Você tende a desacreditar isso. Que não é algo, não é racional. Já aqui na frente, a gente tem o córtex pré-frontal, ele é o responsável por gerar imagens. Mas seu cérebro só acredita naquilo que ele conhece. Se eu falar, hoje à noite, todos os bebês, vocês vão dormir a noite toda. Você vai falar, é mentira. Boa parte de vocês vai falar, é mentira. Ah, mas pera, doutor Adilo, eu cheguei aqui agora, não estou entendendo absolutamente nada do que você está falando. E eu estou fazendo uma série de aulas com o objetivo de mudar um pouquinho a sua visão, da vida, da maternidade. E para que isso? Porque hoje tem 847 milhões de perfis que falam de maternidade. E foi o que eu até comentei nos stories. Eu demorei 1 ano e 5 meses. Hoje eu tenho 1 ano e 7 de Instagram. Eu demorei 1 ano e 5 meses para perceber isso. Eu só estava dando notícia para vocês. Só estava dando conteúdo, empurrando conteúdo. Notícia para vocês. Ah, mas quem dá notícia é TV. Quem dá notícia é jornal.
É preciso mais do que isso. É preciso mais do que apenas dar notícia. E é o que a maioria dos perfis ainda fazem isso, ainda não perceberam isso. E eu também não tinha percebido. Além disso, tem muito perfil que é meio dark, assim, meio só quer te fazer se sentir mal, que só fala de coronavírus, coronavírus, coronavírus e corrupção e só dá notícia ruim, porque isso atrai. Tem muito perfil no Instagram também que é assim, eu tenho certeza que você conhece alguém que é assim. Por isso que eu estou criando esses conteúdos, para te fazer refletir um pouquinho, conseguir fazer com que metade de vocês reflitam um pouquinho, já vai estar muito bom. Então junta um pouquinho as peças. Existem pessoas que vivem de condições e existem pessoas que vivem de decisões. Qual você é hoje? E se eu falar, todas vocês serão mães de bebês que dormem a noite toda, comem bem e se desenvolvem bem. Eu tenho certeza disso. Qual foi a primeira coisa, ao ouvir isso, qual é a primeira coisa que passa na tua cabeça? Coloca aí no chat. Todas vocês serão mães de bebês que dormem a noite toda, comem bem e se desenvolvem bem. O que passa? Qual é a primeira coisa que passa pela cabeça? Coloca nos comentários pra gente ver. Com certeza serei. Amém, 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 amém. Eu sabia que ia ter muito amém. Eu aceito as palavras e vou buscar isso. Deus, sonho, amém, amém, amém. Que você tá blefando. E é isso. Para as que falaram amém, a maioria não acredita de verdade. Já ficou uma coisa tão automática, porque na igreja meio que te forçam a dizer amém para tudo, tanto a católica como a protestante, seja o que for. O cristão te força a dizer amém, que fica automático, a maioria não acredita. As que falaram, não, você está blefando, é impossível. Saiba, tudo é possível para quem crê. Você está duvidando, você é mulher de pouca fé. Então vamos lá. Foi só uma dinâmica, só para movimentar vocês um pouquinho. Acabou de acontecer o que eu falei para você. A maioria reagiu apenas com condição. A maioria não acredita. A maioria acha que é mentira, acha que é impossível, certo? A maioria reage apenas como condição mesmo. Por isso que acha que é impossível, por isso que duvidam. E sabe o que vocês devem fazer sempre que aparecem? Sempre que vocês se depararem com algo estranho, mas com algo que vocês querem. Como, por exemplo, todos os bebês vão dormir bem, todos os bebês vão comer bem, vão dormir bem e vão se desenvolver bem, certo? E não tem nenhum problema falar amém não, tá? É só porque realmente é verdade, você sabe que é verdade. A maior parte das pessoas tem um amém já automático, já é reflexo. E às vezes ela não acredita tanto assim, não. Nunca generalize. Então, o que você tem que fazer? Ao se deparar com isso, se faça uma pergunta. Como? Do que eu preciso? O que eu preciso fazer? Certo? As palavras têm poder. Porque ao fazer uma pergunta, você está abandonando as condições e você está tomando uma decisão. Muita gente não percebeu isso ainda, muita gente não percebe isso. Certo? Então, quando eu acesso o córtex, eu checo que não faz sentido nenhum esse negócio, tá? Quando eu falo que seu bebê vai dormir a noite toda, você checa o córtex, você pensa, não faz sentido nenhum. Córtex visual. Não faz sentido nenhum, porque você nunca viveu isso. Agora tem uma coisa, amo quando me coloco em situações difíceis e impossíveis. De verdade. E não sou só eu. Tem um ditado que diz assim, um homem sem uma mulher e sem uma dívida não é um homem, ainda é só um menino. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. É um tanto quanto exagero, tá? Mas fala justamente sobre isso. E muitas vezes é o que vai te obrigar a tomar uma decisão. É o que vai te obrigar a dizer assim, não tem jeito. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Muitas de vocês só chegaram até mim quando a privação de sono já estava no talo, já estava estourando. Por quê? Porque aí você foi obrigada a tomar uma decisão. E uma vez eu ouvi que você está esperando, tá? Uma vez eu ouvi que você está esperando Deus abrir o mar para você, começar a andar, enquanto Deus está esperando você dar o primeiro passo para ele abrir o mar para você. É viver de decisão. Quem lembra de Pedro andando na água? Quando Jesus mandou ele andar na água. Você tomou uma decisão para estar aqui 8h47 da manhã. Você tem mais o que fazer, você tem muito mais o que fazer. Mas o que acontece? Você está aprendendo e crescendo com essas aulas. Então você está vendo sentido em dispor seu tempo a essas aulas, tempo que você não tem. Isso é uma decisão. Então não vivam de condições. Quem vive de condição não sai do lugar. Sabe o que você precisa? De novos caminhos. Se esse caminho que você não está te ajudando, procure um novo. Você precisa conhecer novas pessoas. E eu sei, obviamente, conhecer novas pessoas presencialmente é impossível, principalmente nesse período. Mas se sua rede de apoio não te apoia, se sua rede de apoio era melhor não ter do que ter, e eu não estou falando em largar sua rede de apoio. Pelo contrário, pelo amor de Deus, não acabe em casamentos. Mas busquem novas. A internet é ótima para isso.
ótima para isso. Isso porque novas pessoas te ajudam a ter novas ideias te ajudam a tomar novas ações consequentemente vai te ajudar a ter novos resultados. Quem vive de condição, quem vive de tudo aquilo que primeiro tem que fazer sentido para você acreditar, quem vive de condição sempre vai ficar com as mesmas ideias, sempre vai ficar alienada pelas mesmas pessoas, vai só repetir o mesmo histórico sempre, a mesma história sempre. Você vai sempre viver as mesmas coisas sempre. Decisão faz você mudar. E ao invés de ficar batendo na mesma tecla o tempo todo, você deve mudar esse novo caminho, você deve dar o seu primeiro passo, você deve procurar novas pessoas, mas tudo isso exige uma decisão, tá? E o que é decisão? Decisão vem de sídio, que significa separação, significa matar. Assim como suicídio, genocídio, homicídio. Suicídio é você matar a si mesmo, genocídio, matar uma população, homicídio, matar um semelhante. E decisão é matar uma opção. E matar uma opção às vezes dá medo, tá? Mas você precisa tomar a decisão. De que adianta ficar parada para não abrir mão de uma opção? Da mesma forma que certamente vocês estão cansados aqui agora, da mesma forma que você está cansado aqui agora, tomou várias decisões na sua vida até aqui. Eu tenho certeza absoluta que antes de casar, bateu uma dúvida, por menor que seja, bateu aquela dúvida. E aí, caso ou será que eu espero alguém melhor? Bate essa dúvida em todo mundo, não tem como. Essa dúvida passa pela cabeça de todo mundo. Porque é assim mesmo, é uma decisão importante. E é preciso tomar mesmo cuidado. Mas é preciso tomar uma decisão. Seja ela sim, eu vou casar, seja ela não, eu não vou casar. Mas é preciso tomar uma decisão. A vida é uma aventura na qual ninguém sai vivo. Essa certeza todo mundo tem. Ontem eu estava sentado em uma mesa e eu ouvi uma pessoa falando: mas eu não estou com vontade de perdoar fulano. Você nunca vai sentir mesmo, nunca, vontade de perdoar alguém que te fez mal. Tá? São decisões. Casar, perdoar alguém são condições, não são condições, são decisões. E a maioria tem dificuldade de tomar decisões porque é difícil mesmo. Mas tome suas decisões. Quando você fala, não vou mais viver assim, essa é uma decisão. Perdoar alguém que te ofendeu é uma baita decisão, que depende exclusivamente de você. Tá? E ninguém vai tomar essas decisões por você, só você. Então, qual decisão você vai tomar hoje? Qual decisão você vai mudar a sua rota hoje? Mas eu tenho medo de errar. Todo mundo tem. E é ótimo, só erra quem fez. Tá? E vai ser um aprendizado. Tá? Nunca menospreze o valor de um aprendizado. Não, eu mudei o meu ritual ontem que a gente falou sobre ritual. Não, eu mudei meu ritual e não funcionou. Ótimo, mas você aprendeu. Não, eu tentei mudar meu ritual para ler um livro, para ver se relaxava, mas ele ficou mais agitado, ainda empolgado com o livro. Ótimo, mas você aprendeu. Pode ser que esse livro tenha agitado só por ter sido a primeira vez, pode ter sido porque ele realmente gostou daquilo. Ótimo, você aprendeu. Tome decisões, mesmo que seja para errar, mesmo que você erre. Se você decidir, mas decidir mesmo, você vai abandonar suas condições, você vai mudar a sua rota. Ontem eu falei de conexão, hoje eu falei de decisão. Quando você juntar essas duas aulas, para quem assistiu ontem, vai ver que faz total sentido. Pode até ser que hoje não assista. Vai ligando os pontos até nas próximas aulas, vai ligando os pontos que vai fazer todo sentido. Tome suas decisões, seja ela qual for. A decisão de, eu não vou me divorciar, eu vou tentar, eu vou perdoar minha sogra, eu não vou voltar para o emprego, ou eu vou voltar para o emprego porque eu gosto, ou porque eu preciso, e tá tudo bem. Eu vou parar de olhar tanto para as dificuldades, de olhar para o que tem de bom na vida. Eu vou passar a tirar mais fotos do meu bebê que está crescendo e muitas vezes vocês esquecem. Ontem eu comentei nos stories, ou foi hoje, eu já nem lembro mais. Meu bebê passou a acordar várias vezes e agora está andando. Eu digo, agradeça a Deus, agradeça a Deus. É melhor um bebê que anda e acorda do que um bebê que dorme a noite toda e não consegue andar. Seu bebê está crescendo, seu bebê está só se desenvolvendo. Infelizmente, acaba nesse processo de se desenvolver, acaba havendo alguns despertares. Tome suas decisões principalmente, eu vou parar de olhar tanto para as dificuldades vão acontecer. O que você tem que saber? Algumas são algumas dá para preveníveis, algumas são evitáveis, outras não. Algumas dá para você corrigir, outras nem tanto, outras demoram mais. Tirem mais fotos do seu bebê, filmem mais do seu bebê. Pensando há algumas semanas, minha mãe e meus pais têm várias fitas cassete que eu estou mandando digitalizar dos 5 filhos dela criança. E coisas assim mais aleatórias possível. A gente não tem tanto mais. A gente faz vídeo das crianças e fica no celular
e depois se perde. E você perde esses vídeos. Então lembra disso. O que vai ser daqui 20 anos, daqui 30 anos, tá? Vai ser bom ter. Deus permitir a gente estar vivo, vai ser bom ter essas recordações. Você já não vai mais nem lembrar. Salva na nuvem que não perde. Mas quem disse? Tá? Salva em mais de um lugar. Você não sabe você não sabe se a nuvem vai existir para sempre. Quem salvava na fita cassete não imaginava que deixaria de existir. Entendeu? Então salva em mais de um lugar. Então, quem quiser, qual decisão você vai tomar hoje? Pensa, certamente já passou pela tua cabeça, qual decisão você vai tomar hoje. Agora imagina o mundo sem decisões sendo tomadas, imagina o que seria um mundo sem essas decisões, não existiria. Então ontem a gente falou sobre conexão, sobre buscar conhecimento, hoje é sobre tomar decisões, amanhã quem sabe vai ser sobre arque com as consequências. Não dá para ficar olhando para trás não, certo? Fiquem com Deus.